Sejam todos bem-vindos a este encontro promovido pelo Centro Espírita Antônio de Oliveira e que está nos proporcionando o estudo do livro Alvorada Cristã, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. São mensagens que nos trazem princípios cristãos. E antes de darmos então início, vamos nos sintonizando. A equipe espiritual dirigente desta casa, Centro Espírita Antônio de Oliveira, ao mentor da casa, vamos nos sintonizando a eles para que nós possamos, unidos todos, através dessa ferramenta virtual, possamos criar esse elo de ligação, através dos nossos sentimentos e pensamentos. Vamos nos sintonizando com o Mestre Jesus, pois que em teu nome nós estamos aqui reunidos. E a Deus, nosso Pai, agradecendo ao Senhor pelo dom da vida, agradecendo ao Pai pela ferramenta que nos disponibiliza para este encontro, através do desenvolvimento da inteligência, Pai, do homem. O Senhor nos concede a ferramenta da tecnologia. Te damos, Pai, graças a Deus por tudo isso. O capítulo de hoje do livro é o capítulo 17, que tem como título A Conta da Vida, onde Neio Lúcio nos conta a seguinte história. Quando Levindo completou 21 anos, a mãezinha recebeu-lhe os amigos, festejou a data e solenizou o acontecimento com grande alegria. No entanto, no íntimo, a bondosa senhora estava triste, preocupada. O filho, até a maioridade, não tolerava qualquer disciplina. Vivia ociosamente, desperdiçando o tempo e negando-se ao trabalho. Aprendera as primeiras letras a preço de muita dedicação materna e lutava contra todos os planos de ação digna. Recusava bons conselhos e inclinava-se francamente para o desfiladeiro do vício. Nessa noite, todavia, a abnegada mãe orou, mais fervorosa, suplicando a Jesus o encaminhasse à elevação moral. Confiou ao céu com lágrimas, convencida de que o Mestre Divino lhe ampararia a vida jovem. As orações da devotada criatura foram ouvidas no alto, porque Levindo, logo depois de arrebatado pelas asas do sono, sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual a exibir largo documento na mão. Intrigado, o rapaz perguntou-lhe a que devia a surpresa de semelhante visita. O emissário fitou nele os grandes olhos e respondeu: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Enquanto o moço regalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia: até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos de 60.000 vidas no reino vegetal foram consumidos pela tua, relacionando-se às do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média, calculada, bebeste 3.000 litros de leite. Gastaste 7.000 ovos,
e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disto, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doações de seu pai, os obséquios dos amigos e as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O moço, espantado, passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e, sob forte espanto, acordou. Amanhecera. O sol de ouro como que cantava em toda parte um hino glorioso ao trabalho pacífico. Levindo escapou da cama, correu até a genitora e exclamou: Mãezinha, arranje-me serviço, arranje-me serviço. Ó meu filho, disse a senhora num transporte de júbilo, que alegria! Como estou contente! Que aconteceu? E o rapaz, preocupado, informou: Nesta noite passada, eu vi a conta da vida. Daí em diante, converteu-se Levindo num homem honrado e útil. A mensagem de Neio Lúcio, já de cara, nos remete a dois princípios cristãos. O primeiro, em que Jesus nos diz: Eu não vim para ser servido, mas para servir. Princípio que Jesus nos ensina exemplificando, pois que a vida de Jesus foi servir. Servir a todos, a toda a humanidade, a todos os momentos. E o outro ensinamento, outro princípio, onde Jesus nos orienta: pedi e obtereis. Todo aquele que pede será atendido. Aqui então nós vamos, diante desses dois ensinamentos de Jesus, refletir como estamos aplicando esses princípios em nossas vidas. Nós, pais, hoje vemos quantos, se nós não estamos nessa situação, quantos pais, mães, vivem essa angústia de ver o filho, a filha crescidos e vivendo ociosamente, sem disciplina, desperdiçando o seu tempo, negando-se ao trabalho, recusando bons conselhos e, por vezes, inclinando-se aos vícios. A abnegada mãe deste jovem tem fé e suplica a Jesus que encaminhe o seu filho ao caminho da elevação moral, convencida de que sua súplica será atendida. É assim que nós devemos orar, com a convicção de que no tempo certo, não sabemos quando, pois que às vezes nós queremos a resposta
de forma imediata. O orar com fé significa nós nos colocarmos à disposição de pedir, sem saber quando a nossa súplica será atendida. Então essa fé de que nós podemos e devemos orar pelo outro, pedindo, fazendo os nossos pedidos para o bem do outro. Mas não somos nós mesmos que temos que pedir para nós? Como que nós vamos pedir para o outro se ele não sabe? Se ele não tem consciência disso? Como que seremos atendidos? Como que ele será ajudado? Quando nós oramos, nós preparamos o terreno. Um trabalho é realizado pela espiritualidade durante o nosso sono, ou seja, enquanto o nosso corpo dorme. O espírito, ele vive no mundo espiritual, ou seja, no outro plano da vida, reencontrando amigos espirituais, familiares espirituais. E a pedido de alguém, esses mensageiros celestes procuram atuar na mente daquele espírito. Às vezes pode demorar muito tempo, mas o importante é esse trabalho ser realizado. Assim como aconteceu aqui com essa mãe que pediu, suplicou a intervenção de Jesus para que o seu filho fosse encaminhado à sua elevação moral. E dessa forma, então, um mensageiro espiritual conseguiu ter acesso ao seu filho. E o que foi que esse mensageiro fez para encaminhar esse espírito que estava desviado do seu objetivo, do seu sentido aqui na Terra, do seu caminho evolutivo? Ele apresentou-lhe a conta da vida. Foi a forma de tocar aquela mente, aquele coração, mostrando-lhe tudo o que ele havia recebido aqui na Terra até aquele momento, para a sua conservação, a conservação da sua vida, do seu corpo, relacionando as vidas que foram sacrificadas, relacionando os pomares, os vegetais que foram devastados, e perguntando a ele, em troca, o que fizeste de útil para restituir a natureza, para restituir ao universo uma parcela do seu débito imenso. A lição da história não quer nos levar a pensar sobre que não devemos nos utilizarmos, então, das plantas, dos vegetais, ou mesmo das vidas dos animais, para a nossa manutenção. Mas o que essa lição nos leva? A qual reflexão ela nos leva? Que a vida é uma troca. Que Deus, na sua sabedoria infinita, criou todos os seres interdependentes. Ou seja, uns úteis aos outros. Há uma necessidade de troca
entre todos os seres, para a manutenção da vida material. A vida, ela é uma dinâmica de troca, então. E nessa troca, o que nós estamos dando? Ah, sim, para dar é necessário receber. Então vamos refletir o que nós recebemos primeiramente. A vida de Deus. Deus criou o espírito imortal, uma individualidade com potencialidade para desenvolver-se, para evoluir. E nessa condição já nos deu a vida espiritual. E aí, Deus nos concede a vida aqui na Terra, através de um corpo material. E já em segunda doação, nós recebemos de Deus todas as condições necessárias para a manutenção da nossa vida aqui na Terra. Então, nós só recebemos. Se nós recebemos, nós podemos doar. Nessa troca, nessa dinâmica que rege o universo. Todos nós podemos ser úteis, devemos ser úteis. Todos nós precisamos restituir à natureza pequena parcela do débito imenso que temos, pelo muito que sempre recebemos. Não podemos crer que o universo esteja à disposição das nossas necessidades individuais e que não teremos conta diante do Criador. Não podemos ter essa crença. Deus nos concedeu tudo no universo, até mesmo aquilo que nos parece inútil, tem a sua utilidade, está a serviço divino. Então, é essa pergunta que nós vamos fazer para nós mesmos. Como estamos sendo úteis? Claro, já podemos ter sido úteis em nossa existência. Mas nós estamos aqui para sermos úteis todos os dias. Não podemos parar. Se nós podemos ser úteis de uma forma financeira, contribuindo com uma quantia, com a nosso recurso material, para as instituições, para uma família que esteja desempregada. Ou seja, se nós temos essa condição, seja com a quantia que for, ótimo. Mas nós podemos também sermos úteis com aquilo que nós trazemos em nós mesmos, os nossos potenciais, com os nossos talentos. Sabemos ler? Quantas pessoas adorariam aprender? E se não há como ensiná-las, podemos ler para essas pessoas que não sabem ler o Evangelho de Jesus, por exemplo. Ou um livro edificante, ajudando-as dessa forma a absorver, assimilar conhecimentos, principalmente o conhecimento relacionado à vida espiritual, a essa realidade que muitas vezes é desconhecida
de nossos irmãos. Sabemos costurar, sabemos fazer crochê, tricô, podemos confeccionar roupas para pessoas que necessitem, podemos confeccionar enxoval para os bebês que estão chegando e as mães não têm condições de adquirir o seu enxoval. Isso é um exemplo de algumas formas de sermos úteis com o talento que trazemos. Mas há infinitas formas de sermos úteis, atendendo assim ao universo. Nós recebemos muito através de nossos irmãos que se disponibilizaram a desenvolver essa tecnologia que estamos aqui fazendo uso. Então, nós recebemos de alguém que se disponibilizou a isso. Nós recebemos uma vacina para uma doença. Recebemos de alguém que se esforçou, que dispôs do seu tempo, de tudo que ele tinha para inventar, criar uma vacina e ser útil para quem? Para toda a humanidade. Então, nós devemos ao universo esse retorno através daquilo que possuímos. É importante que nós ensinemos as nossas crianças a serem assim úteis. Já na primeira infância, e possam crescer com essa disposição, essa vontade de servir, dando a eles um sentido para a sua existência. Às vezes, nós encontramos também pessoas que já com a idade avançada podem não se sentir pessoas úteis. Muito triste isso. E nós podemos ajudá-las, lembrando a elas que elas podem ser úteis até o último dia aqui na Terra. Todos nós podemos partir da Terra auxiliando e servindo, seja através de palavras, ações, de sentimentos e de pensamentos voltados para o bem. A lição de Neio Lúcio não vem nos ensinar que não devemos nos alimentar dessas vidas, desses seres. Mas sim, vem nos levar a uma reflexão de como utilizá-los para a nossa manutenção, retribuindo ao universo esse auxílio. Como, por exemplo, não desperdiçando os elementos da natureza, sabendo utilizá-los segundo a necessidade que temos. Os vegetais, o reino vegetal em si, ele nos serve. Ele foi criado para a nossa manutenção, mas ele também tem a sua jornada evolutiva. E no momento em que nós devastamos esses elementos para nos alimentar, eles estão no seu tempo, né? Tanto é que nós colhemos ali
no tempo certo. Ele já passou pelo seu caminho de evolução e veio para nos servir. Então, é utilizá-los sem desperdício e cultivá-los de forma a não gerarmos no planeta desequilíbrios, de forma a não prejudicarmos as vidas no planeta. Se necessitamos de sacrificarmos vidas dos animais para suprir as nossas necessidades nutricionais, que o façamos com reverência a esses seres, com respeito, com amor, dando a eles, enquanto viverem aqui na Terra, condições para que vivam bem, para que cumpram com a sua evolução aqui na Terra, sem sacrificarmos vidas de animais aleatoriamente, sem causarmos a eles sofrimento enquanto aqui viverem. Assim o fazendo, nós estaremos amenizando todo o mal que às vezes fazemos a esses elementos. Temos também os elementos minerais que a Terra nos dá. E a Terra nos dá a quantidade que nós necessitamos. Porém, se nós consumirmos esses elementos de forma desenfreada, um dia eles faltarão. Então, como que nós vamos participar nessa engrenagem do universo? Consumindo, utilizando de tudo de forma equilibrada. É a lei do universo, equilíbrio. Com essa lição, nós vamos refletir e analisarmos o que estamos fazendo e o que podemos fazer. Seguindo o conselho de Santo Agostinho, quando nós, no momento de dormir, podemos passar o nosso dia por uma revista, ou seja, uma revisão, para percebermos se fomos úteis e se não fomos, se deixamos passar uma oportunidade de sermos. E assim o fazendo, nós vamos desenvolver em nós a vontade de sermos diferentes no dia seguinte. E aí, no momento do sono, em que nós estaremos vivendo no outro plano da vida, que é o espiritual, nós seremos inspirados pelos amigos espirituais na vontade que estamos agora desenvolvendo. E amanheceremos imbuídos de disposição para concretizarmos esse objetivo, não deixando passar nenhuma oportunidade de servir, de sermos úteis. Sermos úteis no lar, na família, perante todas as pessoas, como nos ensina a lição, aos nossos pais, a quem devemos muito, ainda que eles não tenham sido os pais que queríamos ou que não tenham cumprido com seus compromissos, deram-nos a vida. Então, sermos úteis a eles, servir aos nossos amigos, que embora às vezes nos entristecem, nos contrariam, às vezes até nos ferem, mas sermos úteis pelo que já
passamos, pelo que já foram importantes em nossas vidas. Sermos úteis, servirmos aos mensageiros celestes, aos amigos do plano espiritual, que estão sempre à nossa volta a nos ajudar, sendo úteis aos nossos irmãos, quer presentes, quer distantes, através dos nossos pensamentos, divulgando o bem, o amor, o respeito ao próximo, sem julgarmos os seus equívocos, mas vibrando para que eles também despertem, para fazerem o bem. Nós vamos desenvolver em nós um sentimento de gratidão por tudo, mas a gratidão que se manifesta através de ações. Ações voltadas para servir. Essa é a maneira de nós demonstrarmos a Deus a gratidão que estamos desenvolvendo em nossos corações. Esse sentimento, essa virtude, que muito mais do que nós manifestarmos por palavras, devemos manifestá-la por ações em todos os momentos, lembrando-nos de que o Espírito nos ensina que a ociosidade, ela endurece o coração, desfigurando o espírito. O que ele quis dizer? Que à medida que nós vamos fazendo o bem, nós desenvolvemos em nós os bons sentimentos que estão aqui latentes, mas que serão desenvolvidos por nós mesmos, pelas nossas experiências, pela nossa vontade. E fazendo o bem, nós vamos manter a nossa configuração como espíritos filhos de Deus, criados à sua imagem, na sua semelhança espiritualmente. Se nós não desenvolvemos os bons sentimentos, endurecendo o coração, nós desconfiguramos o espírito naquilo que ele traz, nesse DNA divino que traz, da bondade, do amor, como filhos de Deus que somos. Que Jesus possa nos inspirar em todos os momentos, através do seu Evangelho, dos seus ensinamentos e, mais ainda, pelos exemplos que ele nos deixou. Muita paz a todos, que neste momento possamos, através do nosso desejo de fazer o bem, vibrarmos para que todos os nossos irmãos despertem para a realidade espiritual, servindo ao Pai como sentido da existência presente. E vamos agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de aprendizado. Agradecendo por todas as bênçãos através do nosso comportamento voltado para o bem. Que o Senhor Pai nos fortaleça, nos sustente nesse ideal, cumprindo assim a tua vontade. Graças a Deus.